noite, irmãos. Vocês estão bem nessa noite? Graças a Deus. Não há como não ficar bem debaixo de uma atmosfera como essa, né? Nosso Deus tem sido maravilhoso conosco, tem nos trazido até aqui, debaixo da sua graça e da sua misericórdia. E isso é motivo para nós adorar a Ele, engrandecer o nome dEle, porque é o único digno de toda a honra e toda a glória. Vamos ler a palavra do Senhor em São João, no capítulo 6, verso 35. Acho que está dando um reverb aí. São João, capítulo 6, verso 35, vamos ler. Graças a Deus. Todos acharam? Diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Podem se assentar, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente as bênçãos à palavra dele nessa noite. Agradeço a oração da igreja em favor da minha esposa. A nossa filhinha nasceu, está ali bem, com saúde, graças a Deus. Está em casa já e saúde 100%. E é somente Deus para cuidar disso, né? Nós não podemos fazer nada. Então, agradecemos a vocês e a Deus por ter colocado sua mão. Eu posso usar esse aqui, irmão, que fica melhor? E melhora o som, fica mais agradável. Então, Deus abençoe a todos, obrigado pelas orações, né? Aqui Jesus está se declarando o pão da vida. O pão da vida. E o pão nada mais é do que um alimento. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, não pregar nem, mas que nós possamos meditar um pouquinho sobre alimento, o natural e o espiritual. E nós falaremos um pouquinho, e você, se você entende, você dê um amém. Então, eu vou passando para os próximos tópicos, senão a gente fica num só, acha que não entende, né? E vai tomando tempo. Se você entendeu, você diga amém. Vamos combinar assim? E assim a gente vai indo e Deus vai nos abençoar. Eu fiz algumas anotações aqui, mas estamos crendo no Espírito Santo, Ele que lidera todas as coisas. Alimento, todo o ser vivo, tanto o ser humano como o animal, até mesmo plantas, todo ser vivente, é necessário que ele se alimente para que se mantenha vivo. Mas falando do ser humano que somos nós também temos que nos alimentar para nos manter vivo. Desde que nós chegamos a este mundo, nós temos que começar a nos alimentar para nos manter vivo nessa terra, manter com saúde e assim por diante. Agora, há dois tipos de alimento. O alimento saudável e o alimento, aquela má alimentação. A alimentação saudável e aquela alimentação, né, um tanto desleixada. E só há esses dois tipos de alimentação. Não existe uma terceira opção. Ou você está se alimentando bem, ou você está se alimentando mal.
Sempre há somente dois caminhos. Ou você vai por um, ou você vai por outro. Ao contrário disso, se você não está se alimentando, é porque você já morreu. Se é alguém que não se alimenta, que não come, que não faz nada, é porque não tem mais vida nele, não é certo? Então, se você está vivo, se eu estou vivo, ou nós estamos nos alimentando bem, ou nós estamos nos alimentando mal. Um ou outro nós estamos fazendo. E a alimentação, a boa alimentação, quanto à má alimentação, ela traz consequências. Uma má alimentação, se você não se alimenta bem, se você não come bem, e o comer bem, nós vamos ver que não é o comer bastante. O comer bem é o comer aquela comida saudável. Aquela comida que vai te trazer nutrientes para o teu corpo. Então, se você não come bem, se você não se alimenta bem, isso vai trazer as consequências do que você está se alimentando. Estão entendendo? As consequências do que você está se alimentando. Ou seja, se você não se alimenta bem, logo virá sobre o seu corpo. A primeira coisa que aparece normalmente é anemia, fraqueza, doenças, o chamado amarelão, né? E vemos muito amarelão hoje em dia. Hoje, se é um tempo que há tanto amarelão, é o dia de hoje, né? Porque é a era em que nós estamos vivendo. Você veja em Apocalipse, no capítulo 6, você vai ver que nessa era saiu um cavalo, e a cor desse cavalo era amarelo. E amarelo significa morte. Então, se não se alimenta bem, você começa a ficar amarelo, você começa a absorver a morte, vai chegando ao seu corpo, porque a boa alimentação, ela te dá ela traz os glóbulos brancos que chamam, né? Nós, quando criança, entendíamos como soldadinhos, aqueles soldadinhos que não deixam a doença chegar, não deixam a febre, não deixam tudo aquilo que o corpo não necessita, esses soldadinhos vai tirando para fora. E isso vem por conta de uma boa alimentação. Se você não se alimenta bem, você está exposto a bactérias, exposto a doenças, até mesmo a cânceres, porque câncer não é uma doença que é transmissível. Isso você pega se você não está com a sua saúde 100%, se você não está bem preparado na sua saúde, se você não está bem protegido, o câncer pode pegar você. E o câncer é uma das doenças mais temíveis hoje em dia. Então, cada alimento traz as suas consequências. Vamos tendo muitas entrelinhas hoje, espero que vocês entendam. Então, cada alimentação que você faz, isso vai trazendo consequências para a sua vida. Uma má alimentação te dá uma baixa expectativa de vida, você não pode viver muito, até mesmo, quem sabe, os 30, 40 anos, ou se vive ali uma vida de doença, abaixo de remédios, dependendo da medicina humana, dependendo que os homens te ajudem a viver. Mas o que nós queremos nessa noite é depender de Deus para viver. É depender do sobrenatural em nossas vidas. E isso, para nós ter isso, é tendo uma boa alimentação. É tendo uma alimentação saudável. Porque uma alimentação saudável traz uma vida prolongada. Uma vida prolongada. E sabe o quanto que a nossa vida é prolongada nessa terra? Quando nós comemos do pão da vida, aquele que crê em mim tem vida. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Agora aquele que não crê já está condenado. Nós temos que ter essa boa alimentação. Então nós teremos uma vida saudável. Nós vemos em Daniel capítulo 1, quando aqueles jovens chegaram na Babilônia, a primeira coisa que foi apresentada a eles foi a forma com que eles iriam se alimentar ali.
E Daniel propôs em seu coração, a Bíblia diz, de não se contaminar com os alimentos de Babilônia. E ele então confrontou, logo na chegada, ele confrontou ali aquele homem que estava encarregado deles e disse: vamos fazer um teste então. Eu vou comer verduras, eu e os meus amigos, outros jovens aqui, vamos continuar comendo aquilo que nós estamos acostumados, aquilo que nós temos certeza que nos dá força, aquilo que nós temos certeza que não nos deixará fraco. E então você dá essas comidas para esses outros jovens e vamos fazer a prova. E eles fizeram isso e fizeram a prova. Vamos ver aqui em Daniel, no capítulo 1. Daniel capítulo 1, no versículo 8, Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós temos algo muito interessante, que é a contaminação. Há certos tipos de alimentos que traz contaminação para o nosso corpo. É um alimento, não deixa de ser um alimento. Também é alimento, também vai encher o seu estômago, também vai te dar um certo tipo de força, também vai te trazer um paladar, mas pode ser que aquilo ali esteja contaminado. Verso 15 diz: e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam, olha, os semblantes melhores. Vê uma pessoa que está bem alimentada. Olhe para ela depois do almoço. Ela bate no estômago assim, né? Na barriga, né, irmão Carlos? E chega e diz: estou triste. Mas só olha ali, ela está sorrindo. Ela quer, é calmaria, é descanso. Está bem alimentada, né? Mas experimenta ver uma pessoa que não se alimenta bem. Veja o semblante dessa pessoa. Ela não é uma pessoa até mesmo feliz. Ela não come, ela não se alimenta. Ela tem o seu semblante caído, um ar depressivo. Mas aquele que se alimenta bem, olha só os jovens, semblantes melhores, e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei, né? Mais gordos de carne, mais fortes. Como diziam os antigos, mais viçoso, né? Ali estavam eles. Então houve uma diferença. E a diferença estava no que eles estavam se alimentando. No que nós estamos se alimentando nessa noite. Aí é que está a diferença. Naquilo que nós estamos comendo, naquilo que nós estamos nos alimentando. Veja que os outros jovens, eles não estavam mortos. Eles não morreram por comer aqueles alimentos, mas eles estavam mais fracos. Eles estavam mais debilitados. Muitas vezes as pessoas comem mal, se alimentam mal, e aquilo não traz a morte de imediato. Ou às vezes a pessoa está com uma saúde lá em cima, mas passa a se alimentar mal, passa a comer mal, e aquilo começa a trazer a fraqueza, começa a trazer o desânimo, começa a atrapalhar na sua vida. Ela não consegue trabalhar direito, não consegue fazer as coisas que ela fazia antigamente direito por causa da sua alimentação. Hoje em dia, está difícil para nós se alimentar bem, na verdade, né? Porque se olhar antigamente, eu não sou tão antigo assim, mas a gente já pegou um pé lá e um pouquinho aqui, né? Das coisas que se comiam antigamente. Quando chegava numa mesa assim de café lá na avó, no vô, na colônia lá, aquele queijo, aquele salame, aquele café com leite colonial, era algo tão bom, né? Hoje o leite já está na caixinha, a gente nem sabe o quanto de leite que tem ali dentro. Aí você pega uma carne de porco do mercado, vamos fazer um exemplo aqui, né? Pega uma carne de porco do mercado, tão bonita, né? Aos olhos, que chega da água na boca, você pega e vou assar essa carne, vai ser bom. Aquilo é pura
coisa injetada dentro, que o ser humano foi injetando dos nossos alimentos. O homem foi colocando coisas dentro ali, e a gente tem que comer daquilo. Aí você pega uma carne que está lá no freezer de um colono lá, congelada, às vezes até com um pouco de sangue em volta, mas aquilo é a carne pura. Aquilo foi criado da maneira certa. Não é muito agradável aos olhos, mas é o alimento que traz mais vitamina para o seu corpo. Não é às vezes muito agradável, mas é aquilo que vai te nutrir. Não é aquele que traz digamos, como é que diz, come pelo olho, né? Come pelos olhos. Não, não é isso que vai te nutrir. É o alimento correto que vai nutrir a nossa vida. É o alimento correto que vai nos trazer os glóbulos brancos, vai nos trazer aqui, ó. Os alimentos naturais são criados por Deus. Eu estava vendo essa semana um documentário sobre o trigo. O trigo do tempo de Jesus e o trigo que temos hoje. Aí eles fazem a comparação. Eles pegam ali um raminho de trigo de antigamente e um ramo de trigo de hoje. É 2, 3 vezes mais grande, mais bonito o trigo que nós temos hoje. E o trigo de antigamente é pequenininho, quase ninguém dá nada. Teria que plantar, eu acho que 2, 3 vezes mais para obter o mesmo resultado que se planta, às vezes, pouca coisa do trigo de hoje. Mas eu achei muito interessante a frase que um nutricionista falou. Ele disse: o trigo de hoje nem sequer deveria ser chamado trigo. Então, de que adianta? A grandeza, a boniteza, aquilo que traz bastante, e faz um alvoroço, e planta pouco, e colhe caminhões, mas nem trigo é. Agora, aquele trigo de antigamente era o verdadeiro trigo, a verdadeira semente, aquilo que realmente, quando era feito pães, quando era feito bolos de farinha, aquilo realmente trazia força para o ser humano. Hoje é todo injetado. O ser humano chega lá com a sua brilhante ideia, somente para o ganho, e vai, injeta aqui, injeta ali, e faz isso, e faz toda aquela hibridação, né? E faz tudo isso somente pelo ganho, e não se preocupa com a saúde do seu próximo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Os alimentos manipulados pelo homem. Na mensagem, ele cuida, e você, irmão Brana, fala disso. O parágrafo 96 até o 101. E a comida de hoje, ela é mais atraente. Você vai no mercado e veja as frutas, que frutas por si só deveriam de ser como é que se diz? Uma fonte de vitaminas, não é mesmo? Mas até mesmo as frutas estão cheias de coisas. Você pega uma laranja do pé e pega uma laranja lá do mercado e faça a comparação. Você pega qualquer tipo de verdura, de frutas, e tira aquela original do pé e pega uma do mercado e faça a comparação. Aquilo é muito atraente a do mercado. Você com certeza pegaria a do mercado. Eles até borrifam ali para brilhar um pouquinho mais, para fazer com que a pessoa chegue e ache aquilo bonito e pegue aquilo, mas saúde não tem nenhuma. Aquilo com certeza vai trazer a morte. Aquilo é somente atrativo aos olhos. E isso nós vemos em Tiago capítulo 1. Quando você é engodado, o Tiago falando do pecado, isso te atrai, mas isso te leva à morte. Aquilo faz você comer aquilo, mas saúde não te traz nada. Então, nós vemos aqui, vamos ler Tiago capítulo 1. Vamos devagar, vocês estão entendendo, irmãos? Vamos caminhando aqui um pouquinho, logo vamos encerrar. Em Tiago capítulo 1,
no versículo 14. Deixa eu ver se eu separei aqui. Deus é maravilhoso. Acho que eu não separei aqui. Para nós não demorar, show, irmão Carlos? Então lê para nós, hein? 1,14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Cada um é tentado e atraído. Não é o que acontece com a nossa alimentação? Nós somos atraídos pela grandeza, atraídos pela boniteza e tudo mais. E assim nós vamos e pegamos aquilo como se fosse algo bom, mas na realidade não é bom. Na realidade aquilo foi manipulado. Levando para o lado espiritual, você veja em Gênesis capítulo 2, Deus dando a receita a Adão e Eva, e disse: tem todas as árvores e vocês podem comer do que quiserem, e a árvore da vida está ali, podem desfrutar do que querem. Mas tem uma árvore que está no meio do jardim, e essa vocês não comam. Mas o conhecimento chegou a Eva, em Gênesis 3, e disse: na verdade, não morrereis. Aquilo foi injetado um não naquela receita. E Eva e Adão, vocês sabem a história, acabaram caindo nisso, e o que trouxe? A morte. Acabaram se desviando do verdadeiro alimento que Deus tinha dado para eles, e aquilo trouxe o quê? A morte. E hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, há um tempo, como eu disse, de tanta morte, que é algo surreal, tanto no natural como no espiritual. Comida não está faltando, alimento não está faltando, mas há um tempo de tanta desnutrição como nunca houve. Porque você veja que desnutrição não é a pessoa que passa fome somente, mas há muitos obesos morrendo de desnutrição, porque desnutrição é o quê? É falta de nutrientes. E às vezes o alimento está ali, você está comendo aquilo ali, mas aquilo não te traz nenhum nutriente para você. Então isso causa desnutrição. E alimento nós temos de sobra, alimento tem bastante, mas o que você está se alimentando é o que trará vida para você. Se você se alimenta de algo nutritivo, isso trará a você a saúde, a vida para você viver muitos anos nessa terra. Mas se você se alimenta de algo que não te traz nutrientes, logo você verá as consequências disso. Então nós temos, hoje em dia, muita fome e muita sede. Em Amós capítulo 8 diz: haverá um tempo de fome e sede, e não de pão e nem de água, mas da palavra de Deus. E é o tempo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas morrendo com o alimento em suas mãos. Há muitas pessoas morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, com alimentos em suas mãos. Mas por não saber se alimentar, elas acabam morrendo, acabam caindo nessas desgraças que vemos hoje em dia. Porque qual que é o alimento que nós temos hoje espiritualmente? Acabamos de ler: eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus Cristo. Em João diz, em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo é o verbo, a palavra. Então nós temos em nossas mãos hoje o alimento espiritual para o tempo de hoje.
Nós temos em nossas mãos tudo aquilo que precisamos para ter a vida eterna. Mas nós temos, e também as denominações têm esse alimento. Mas se nós pegar o trigo de antigamente e injetar coisas e tirar coisas, se nós pegar essa palavra, que é a verdadeira palavra, o verdadeiro alimento espiritual, e injetar coisas ou tirar coisas, isso também trará morte. O que não traz a morte é nós comer realmente do pão vivo, aquilo que não é nada manipulado pelo ser humano, nada manipulado pelo conhecimento, mas realmente a palavra verdadeira do céu. Quando a palavra diz que você deve agir assim, você come aquilo e diz: eu devo agir assim. Eu não preciso injetar o meu conhecimento, eu não preciso injetar aquilo que eu penso que é bom para mim. Mas nós temos que comer realmente a palavra como ela é. E é isso que traz a vida eterna. Porque Jesus disse, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem vida em si mesmo. E qual é a carne do Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. As pessoas têm fome da palavra. As pessoas têm fome e estão com a palavra em suas mãos. Você pega pães feitos hoje, e se nós pudéssemos pegar alguns pães feitos no tempo até mesmo de Jesus, ambos são pães, não são? Ambos são alimentos, mas um é manipulado e o outro é original. Você pega o homem hoje em dia, com o seu conhecimento, injetando na palavra de Deus, trazendo daqui para cá, quando seria o inverso, quando nós temos que ler a palavra, comer da palavra, daqui para cá. O ser humano está hoje em dia em uma degradação. A era de Laodiceia, na página 19, diz assim: tome exemplo agora do maná proveniente do céu. Era do céu ou não era? O maná que veio nos tempos lá do povo no deserto. A Bíblia diz claramente que o maná veio do céu. O maná veio do céu. Deus enviou do céu o pão dos anjos para Israel. Mas aquele pão não satisfazia. Servia apenas para um dia. Aquele que o comiam ficavam novamente com fome no dia seguinte. Se fosse deixado ali, ficava contaminado. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu, do qual o maná era apenas um tipo. E se alguém comer desse pão que desceu do céu, nunca terá fome novamente. Não precisa voltar e comer de novo. No momento em que comeu, teve vida eterna. Simples, não é? No momento em que comeu, teve vida eterna. Aqui, na verdade, foi a realidade. Aquilo foi um símbolo, mas veio Jesus como uma realidade, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Como nós comemos desse pão? Como nós nos alimentamos desse pão? Ele disse: examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. As Escrituras é o quê? A palavra de Deus. E a palavra é quem? Jesus Cristo. Então, se você está examinando as Escrituras e você está vivendo as Escrituras, você está comendo do pão vivo que desceu do céu e você adquire ali então a vida eterna. Quem aqui não quer vida eterna? Quem quer vida eterna nessa noite? Então nós temos que nos alimentar de Jesus, a palavra, o pão da vida. É assim que nós nos alimentamos de Jesus. E quando você come certo alimento, o que acontece?
aqueles nutrientes que tem em um alimento, aquela vitamina C, vitamina D, todos esses tipos de vitamina vêm para o seu corpo, e então aquilo, você começa a expressar aquilo. Se uma vitamina vem para te dar força, logo você terá força, aquilo você vai expressar no teu corpo, porque você tem força. Se aquilo veio para te dar mais ânimo, então você come aquele alimento, então você começa a ter mais ânimo, isso vai ser expressado, e quando nós comemos desse pão da vida, isso vai trazer para nós, vai refletir em nossa carne, o que aquele alimento que nós digerimos, vai refletir na nossa carne. Estão entendendo? Se você come uma fruta para certa vitamina, uma vitamina C, aquilo logo refletirá na sua carne, refletirá no seu dia a dia, no seu organismo. E quando nós comemos do pão da vida que desceu do céu, logo nós começamos a refletir fé, nós começamos a refletir virtude, começamos a refletir ciência, temperança e assim por diante. Nós começamos a refletir aquilo que Ele fez lá no passado, nós começamos a refletir isso hoje em dia, porque você começa a comer do pão vivo que desceu do céu. E se você come o pão vivo que desceu do céu, você resiste ao diabo. Se você come do pão vivo que desceu do céu, você tem poder para expulsar os demônios. Se você come o pão vivo que desceu do céu, você não fica desanimado, você não vê a hora das portas desse tabernáculo se abrirem para vir adorar a Deus. Se você come desse pão vivo, você não tem medo de botar o pé numa fornalha ardente, porque você sabe que terá ali a vitamina certa para te livrar daquilo. O pão vivo descerá ali. Se você come desse pão vivo que desceu do céu, você não terá medo do que virá para este mundo, porque quando a bomba atômica estiver a 1 centímetro desse chão, com certeza você não estará mais aqui, porque isso te deu vida eterna, isso te deu a certeza de uma vida eterna, isso te dá aquela segurança. Você acorda pela manhã e sabe que não será atingido, porque 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que está comendo do pão vivo que desceu do céu, não será atingido. É isso que nós temos que ver. Vamos nos alimentar do pão vivo. Vamos nos alimentar dessa palavra, vamos trazer daqui para cá e começar a viver a vitamina do conhecimento, a vitamina da temperança, a vitamina do amor, que é o mais importante que nós precisamos, a vitamina de dar o braço para o nosso irmão, a vitamina de abraçar sem olhar a quem, a vitamina de viver realmente o evangelho como ele é, a vitamina que trouxe para Daniel e para aqueles jovens foi não negar o seu Deus. Aquela era a vitamina especial que eles tinham. Quando aquilo veio sobre eles, vocês devem negar ou morrerão. Então nós morreremos, porque nós não vamos negar essa palavra. Nós precisamos dessa vitamina nesse dia que estamos vivendo. Chegará um dia, irmãos, chegará um dia, e não está tão longe, em que você terá que escolher a Jesus Cristo ou a morte. As portas desse tabernáculo irão fechar, e você terá que ter essa vitamina em si, e essa vitamina você só encontra na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Há muitos personagens que nós podíamos citar aqui, várias vitaminas que nós podemos nos nutrir dessa palavra. Você quer vitamina para vencer a enfermidade? Está lá em Isaías 53. Você quer vitamina para todo tipo de problemas? Está aqui nessa palavra. Vamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Há muita falta de alimentação correta, devido ao conhecimento humano, devido à injeção de coisas. Oh, irmãos, está aqui tudo que nós precisamos. Mas o ser humano é assim. Deus disse para o povo de Israel: saiam todos os dias, no 7º dia, vocês vão e colham o maná, e assim por diante, colham no 7º dia, vai vir em dobro para vocês, no 6º dia, mas no 7º dia,
vocês não saiam colher o maná. E o que o povo fez? No 7º dia, amanheceu, começou o orvalho cair, e o povo saiu colher maná. Deus disse que não era para colher maná. E não é o que estamos vivendo hoje? Está tudo aqui para nos alimentar. Para que ir buscar mais? Não tem mais. Saiu em vão. Não há mais maná. O maná, o pão vivo está totalmente aqui. E é somente para os eleitos que está na totalidade. É somente para aqueles que realmente têm o metabolismo para engolir isso. Você nunca verá um leão pastando, e nem mesmo verá um veado caçando para comer a carne de outro animal, porque aquilo não está dentro dele comer aquilo. Mas você verá a história da águia e da galinha, ela até mesmo tentou comer aqueles bichinhos ali juntamente com as galinhas, mas aquilo não satisfazia o seu metabolismo, aquilo não era o suficiente para ela. Assim estávamos nós em Laodiceia, assim estávamos nós no pecado, havia algo mais necessitando, mas um dia a mãe águia desceu, a mãe águia chegou e disse: minha filha, meu filho, tem algo mais para você. Não é só essas migalhinhas aí do chão, você é feito para comer carne, você é feito com metabolismo para voar nas alturas, você não é feito para estar rastejando. Tem que estar aqui dentro. Então, quando a palavra vem com o batismo, e veio no nome do Senhor Jesus Cristo, você estava com o metabolismo correto e disse: eu posso comer isso, eu posso digerir isso. Quando a palavra diz para as irmãs se vestirem adequadamente e agirem assim, as irmãs levantaram as mãos e disseram: eu posso digerir isso, isso é para mim, porque isso está aqui dentro. Meus irmãos, quando Jesus disse: aquele que comer da minha carne, e trouxe aquele sermão, houve 70 dos copastores ali que voltaram para trás, não puderam digerir isso. Mas ele olha para os 12, e ainda tinha um que estava meio em cima do muro. Mas quando ele olha e diz: vocês não querem ir também? É muito forte para vocês? Pedro toma a palavra e vocês conhecem. Para onde iremos nós, Senhor? Vamos comer salgadinhos por aí? Vamos comer docinhos, balinhas por aí? Sendo que está uma mesa farta na nossa frente? Sendo que o alimento está sendo servido e nós temos certeza que isso nos dará a vida eterna? Vamos deixar de comer esses salgadinhos? Deixa eles que vão atrás dos salgadinhos. Nós queremos, o gaúcho, né, churrasco forte. Nós queremos coisa que nos dê força para aguentar o dia a dia. Irmão Mateus? Experimenta sair de manhã sem aquele cafezinho. Logo perto do meio-dia, o camarada já está tremendo as pernas, né? Mas tem que ter o alimento correto. Você quer força para vencer certas dificuldades, meu irmão? É o alimento correto. Eu gostei muito do que o irmão Cláudio falou domingo, sobre a peça molde, né? Aquilo foi muito interessante. Adão, ele é a peça molde que nos fez nascer em pecado, defeito. Uma peça que saiu com defeito. E todas as peças que saíram depois dela, saíram com defeito. Mas o que tinha que fazer então? Então, deveria de vir uma nova peça molde, sem defeito. Uma nova peça molde. Então, pegar todas aquelas peças que saíram dessa peça com defeito, derretê-las novamente, se for aço, ou seja o que for, destruí-las novamente, matar, morrer, então passar por essa peça nova, sem mancha, sem defeito, sem mácula,
E essa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que morrer e nos alimentar desse pão da vida. Aquele alimento do céu, irmãos, que deu ao profeta Elias força para caminhar 40 dias. E a Bíblia diz 40 noites, ou seja, ele não dormiu. Que alimento é esse? Às vezes eu já orei assim, e muitas vezes oro, me dá força para chegar ali, Senhor, porque é o nosso alvo. E aqui está a força, é na alimentação. Amém? Deus abençoe.